Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje vamos falar sobre o estresse nos canários. Você comprou um pássaro aí e ele morreu rapidinho? Ou você comprou um pássaro e ele adoeceu, você não sabe o que fazer? Hoje o nosso amigo Gabriel está aqui mais uma vez para conversar com a gente. Ele é aluno da Escola de Medicina Veterinária da UFMG e hoje o nosso assunto é esse. Então, já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitá. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. E o seguinte, meu amigo, lá atrás quando eu comecei, acontecia demais. Eu comprava pássaros em casa de ração, às vezes eu ia na casa de algum criador, comprava aquele pássaro, ficava todo satisfeito, chegava em casa, passava 2 dias, 3 dias, no máximo uma semana, grande parte daqueles canários morriam. Por que isso acontecia comigo lá atrás? Olá, Carlos. Olá, amigo criador. É um prazer estar de volta com vocês aqui para falar sobre esse assunto. Então, nesse caso, o grande fator que gera essas mortes assim repentinas é o estresse. É claro, como a gente já comentou em vídeos anteriores, o animal já pode chegar com algum tipo de doença que não teria sido notada antes de comprar ele e por isso a gente recomenda fazer a quarentena, como comentamos lá. Mas em todos os casos, até esses casos que o animal já chega doente, o estresse é muito importante na questão de dificultar até a resolução dessa doença e favorecer novas doenças. E é multifatorial, pode ser doença de bactéria, vírus, parasita e tudo mais. O estresse vai atrapalhar e muitos animais superar e debelar essas infecções e superar esses tipos de doença. Gabriel, então pelo que eu entendi, o estresse vai potencializar aquele problema. Por que ele atrapalha tanto? Bom, o estresse é um problema multissistêmico, ou seja, ele vai afetar diversos sistemas do canário ao mesmo tempo. E isso é muito comum no caso específico dos canários, quando ele está voltando de alguma competição, quando ele é recém-adquirido, igual o Carlos comentou, que a ambientação e os arredores daquele canário muda completamente. Ele está exposto a um ambiente totalmente diferente. E esse ambiente pode conter fatores estressores diferentes, ou seja, que podem causar esse estresse no animal. Então a gente está comentando aqui sobre uma coisa muito específica, que a gente chama de síndrome geral da adaptação. Ou seja, é uma síndrome que consiste em 3 fases. Eu vou explicar uma por uma aqui. E a primeira fase é chamada de alarme. E por que alarme? Ela é chamada assim porque ela é basicamente uma reação que é uma reação de alarme, ou seja, ela é uma reação em contrapartida de algum susto, algum agente estressor, algum perigo. E eu vou explicar melhor isso. Isso é basicamente uma resposta que foi conservada evolutivamente. E por que conservada evolutivamente? Qualquer animal na situação de presa, quando ela se depara com um predador, o cérebro dela já desencadeia diversas reações que vão favorecer a luta ou a fuga do animal. Então a gente chama esse estado que o animal entra quando ele está diante de um perigo, de estado de fuga ou luta. E o que seria esse estado? É um estado em que as reações neurológicas do animal faz com que diversos hormônios sejam liberados, favorecendo essa fuga. E isso é interessante? Sim, quando o canário está num perigo que vai passar logo e que ele precisa fugir e tudo mais. Mas na questão nossa, de criadores, que está num ambiente protegido, os fatores que vão estressar o animal são fatores que geralmente permanecem no ambiente. Isso é um problema porque esse estado de fuga ou luta não foi feito para durar longos períodos. E esse estresse que a gente diz que é contínuo, ele que vai gerar todos esses problemas que estamos falando nesse vídeo. Então, Gabriel, pelo que eu entendi, vamos pensar no pássaro lá na natureza. Ele está acostumado com um ambiente e aquele ambiente ali ele já sabe mais ou menos o horário que chega o predador, onde que ele pode se esconder do predador. E esse pássaro trouxe isso da ancestralidade. Quando esse pássaro está sendo domesticado e eu pego um pássaro que já está num criatório ali, já tem 2, 3 anos que ele está num criatório, ele conhece o ambiente ali, conhece o tratador, conhece os outros pássaros que estão próximos dele ali, e você pega esse pássaro e leva para um outro ambiente, lá dentro dele está acontecendo uma reação de proteção dele, da vida dele, e que vai gerar esse estresse
pelo fato de ter acontecido essa mudança. Seria basicamente isso. Sim, Carlos, exatamente. Esse problema de mudança de ambientações é o que vai gerar esse problema da síndrome de geral da adaptação. Ou seja, canários domésticos, até animais domésticos sofrem com isso quando são transportados de locais para locais diferentes. É muito importante a gente deixar claro que isso acontece com cachorro, com gato, com peixe, com todos os animais, não é verdade? Sim. O estresse pode estar cometendo qualquer um dos seus animais aí, e é bom a gente ficar atento às coisas que podem gerar esse estresse no animal, e a gente vai comentar aqui o que pode gerar esse estresse no canário. Isso sempre vai ser um problema, esse estresse que permanece, porque, igual eu falei, isso é uma reação, um estado que o animal foi projetado para ficar durante um curto período de tempo. E aí ocorre o que a gente chama de segunda fase, que a gente pode chamá-la de adaptação, ou fase de adaptação. E ela pode seguir dois caminhos diferentes. O caminho da adaptação, que basicamente o cérebro do canário começa a perceber e entender que aquele agente estressor não é um agente que deve causar essa situação, esse estado de fuga ou luta, e ele próprio vai favorecendo a liberação de hormônios e metabólicos que favorecem o estado de homeostase e equilíbrio, e não aquele estado de fuga ou luta que a gente comentou. Então o corpo do canário, o cérebro do canário vai estar todo alinhado com a situação que ele estava antes, ou seja, de costume, de estar acostumado, e isso que a gente quer. Porém, essa fase pode ter outro nome, pode ser chamada de resistência, e ela vai estar seguindo pelo caminho que a gente não quer, ou seja, a permanência daquele agente estressor, além de gerar aquela primeira resposta de alarme no começo, ela continua gerando essa resposta durante toda essa segunda fase. E isso é um problema, porque o canário continua a produzir esses hormônios e continua a permanecer nesse estado de estresse ou esse estado de fuga ou luta que a gente falou, em que toda a sua circulação, todo o seu aparelho respiratório, as contrações cardíacas estão todas favorecendo essa fuga. E ele está num estado em que ele não pode permanecer aí por muito tempo, porque a gente vai acabar entrando na terceira fase, chamada de exaustão. Ou seja, o agente estressor permaneceu por tanto tempo estressando e gerando essa resposta no canário que o animal não é mais capaz de voltar ao estado de equilíbrio. Ou seja, ele não pode voltar ao seu estado de homeostase, que é o estado em que as coisas estão funcionando normalmente. Isso vai gerar uma falência múltipla dos órgãos, pois ele já está consumindo toda a sua energia, ele já não vai estar se alimentando direito, ele vai estar num ritmo respiratório muito descompensado. Isso vai descompensar todos os seus sistemas, isso vai gerar uma falência múltipla dos órgãos. É lógico que a gente pode reverter esse estado de exaustão, o estado de adaptação, o estado de alarme. Porém, isso pode causar consequências futuras, ou seja, apesar de ser reversível, a gente não sabe até que ponto isso pode ser reversível e vai variar muito de indivíduo para indivíduo e a resposta que cada agente estressor desencadeou. Por exemplo, o animal pode vir a óbito na primeira fase, na fase de alarme. Ou seja, o susto é tão grande, o estresse é tão grande que o animal acaba se descompensando tão rapidamente nessa primeira fase que ele chega ao óbito muito rapidamente. E tem esse caso que a gente falou, que o animal vai aos poucos, gradativamente, percorrendo esse caminho em direção à falência múltipla dos órgãos dele. Fantásticas essas informações que você passou aqui pra gente, Gabriel. E pelo que eu entendi é o seguinte: eu adquiri um pássaro, ou levei um pássaro para competição, o pássaro mudou de ambiente, né? Eu alterei o ambiente que aquele pássaro estava acostumado a permanecer. Aí o organismo, lá dentro do organismo dele, criou-se uma situação para ele ficar em estado de alerta. Esse estado de alerta gerou um trabalho maior por parte do organismo dele. Então, existem duas possibilidades. Ou o organismo entende ali, o cérebro entende, poxa, tá tudo ok, tá bacana, pode ficar tranquilo. Ou a gente vai para uma outra situação que o organismo continua naquela mesma pegada ali, naquela mesma resistência, e isso vai levar o pássaro à morte, porque ele não vai conseguir, o organismo dele não vai conseguir trabalhar
de maneira acelerada por tanto tempo. E isso favorece também, pelo que eu estou entendendo aqui, se o pássaro já veio com alguma doença ou se tem algum problema no seu criatório, esse pássaro recém-chegado, ele tem contato com isso, ou ele já veio com algum problema que lá no outro criatório, ou lá no local onde ele estava tranquilo para ele, lá o organismo dele estava convivendo tranquilamente com aquele problema, chega que acontece todas essas alterações, o pássaro acaba piorando ainda mais. Sim, exatamente. Outro fator muito importante, igual eu falei, que a gente pode reverter essas situações de estresse e, consequentemente, prevenir a morte do animal, ela é limitada, porque, igual você falou, às vezes o animal pode chegar doente. E o estresse é uma característica muito interessante, que ele eleva os níveis de cortisol. Esse é um hormônio que ele é imunossupressor, ou seja, ele dificulta a resposta imune, que é basicamente aquele sistema de defesa que o canário tem e que todos nós temos contra várias doenças. A gente percebe isso na gente. Às vezes o estresse pode levar a diversas doenças na gente e no canário é a mesma coisa. Esse cortisol elevado durante muito tempo pode favorecer infecções, favorecer algumas bactérias que às vezes nem estavam causando problema no canário anteriormente, ou que ele chegou e entrou em contato aqui no seu criatório, que são coisas simples que às vezes numa situação normal não acarretaria tanto problema, pode decorrer para um curso mais grave devido a essa imunossupressão. Ok. O Gabriel, o que eu faço? Adquiri um pássaro ou até disponibilizei um pássaro para alguma pessoa, esse pássaro vai mudar de ambiente, peguei um pássaro para levar para a competição ou tirei o pássaro lá da competição e retornei com ele aqui para o meu criatório. O que eu vou fazer então para poder minimizar esse tipo de problema? Bom, exatamente como você falou, a gente vai tentar minimizar esse problema. Ou seja, a gente tem que pensar e tentar entender qual é o ambiente que o canário está, ou seja, qual que é o clima que ele está, qual ração ele está comendo, qual água que ele recebe, com qual frequência ele recebe o alimento e qual que é a luminosidade do ambiente até, todos esses fatores, se ele convive com algum outro tipo de animal, às vezes com um cachorro ou um gato, tem que pensar nisso, até o cheiro, os aromas que estão naquele ambiente podem interferir nisso. A temperatura. E todos esses fatores a gente tem que pensar em tentar manter ou fazer uma transição gradual. A gente não precisa manter tudo, às vezes você usa uma ração diferente, fornece em horários diferentes, mas a gente pode tentar tornar esse processo mais gradual e mais fácil no canário para ele se acostumar, favorecer ele se acostumar a esse processo. Então, a gente tem que entender o que causa o estresse no canário. A temperatura pode ser um fator que causa o estresse, ou seja, se ele está numa temperatura desfavorável, se ele está constantemente tendo que se esquentar, tendo que manter sua temperatura, é um fator estressante. Se ele não recebe uma alimentação adequada, ou seja, se ele está acostumado a receber uma ração mais nutritiva e começa a receber uma outra menos nutritiva, ele pode sentir essa diferença. Ele pode sentir diferença na forma que você oferece a ração, a água, quais as quantidades, igual eu falei, se tem outro animal no recinto, aquela questão dos aromas e tudo mais, a gente tem que tentar adequar isso. A gente pode pensar também na sonoridade, às vezes ele está num ambiente muito quieto e vai para um outro ambiente muito barulhento, isso também pode afetar. Então a gente vai tentar fazer uma transição gradual de todos esses fatores que eu falei, desde a alimentação até a ambientação dele. Gabriel, algo que eu percebo que acontece demais é assim, o canário está acostumado a beber uma água limpinha, ele já acostumou com a coloração daquela água, aí ele chegou, a pessoa adquiriu um pássaro, quando esse pássaro chega, ele já coloca uma vitamina, às vezes essa água fica meio amarelada, isso vai influenciar também. Claro, exatamente. Isso não quer dizer que você não pode fornecer a vitamina, é só que você precisa entender que isso deve ser de uma maneira mais gradual, entendeu? Não é que você nunca vai poder oferecer essa vitamina que ele vai se estressar, não é isso, mas com certeza uma mudança de cor na água vai estressar o animal. Igual estressaria qualquer outro tipo de animal e até a gente mesmo. Outros fatores também que podem interferir quanto à quantidade de canários na gaiola. Às vezes o animal está acostumado a ficar sozinho, às vezes não teve contato com outro macho ou outra fêmea, e você chega e põe ele junto com outro macho no seu criatório, às vezes ele pode estranhar, podem ter disputas territorialistas ali. Eu sei que às vezes você quer colocar ele junto para influenciar no canto dele, mas nesses casos a gente tem que tentar fazer de uma forma mais gradual. E a gente sugere que
não se coloque dois machos juntos. Às vezes você pode tentar colocar as gaiolas próximas, onde haja contato visual entre os dois machos, para favorecer essa troca, mas sem colocar eles juntos no mesmo ambiente, que pode gerar estresse nesse animal. Gabriel, o pessoal tá gostando demais desses vídeos que vocês estão fazendo aqui comigo. O pessoal tá gostando muito das informações que vocês estão passando, não só criadores novos, mas como criadores mais antigos também. O feedback que o pessoal tá me passando tá muito bacana. E eles estão perguntando o seguinte: o que é a Vet Júnior? Bom, nós ficamos muito felizes que vocês estão gostando do nosso projeto. A gente agradece e pretende fazer mais desses vídeos aí para ajudar vocês. E basicamente a Vet Júnior é uma empresa de consultoria júnior, ou seja, nós somos uma empresa formada por alunos da UFMG que cursam o curso de Medicina Veterinária, e junto com o apoio dos professores e de nossos orientadores, a gente forma núcleos especializados em consultorias em diversas áreas da medicina veterinária, desde avicultura, pequenos animais, bovinocultura e, no caso de canários, o núcleo de silvestres. A gente trabalha junto com os professores para fornecer o melhor tipo de consultoria, fornecer exames e tudo que o criador precisa para melhorar sua criação e mantê-las nos padrões adequados. Coloca aqui nos comentários se você já teve esse tipo de problema aí, se você já adquiriu um pássaro e logo em seguida ele adoeceu ou veio a morrer, infelizmente. Coloca nos comentários pra gente conversar aí. Gabriel, muito obrigado mais uma vez pelo trabalho brilhante que você está fazendo aqui, passando informação de qualidade para quem está buscando esse tipo de informação. Então, já dá o seu like aí, clique em curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, e me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!